O assunto é outro, não é história nem arte. É saúde. É um depoimento aqui, uma ajuda, inclusive, um alerta. Eu descobri a semana passada que eu tenho um câncer. Sem querer. Um tumor que eu tenho no rim esquerdo. E por que eu resolvi postar isso? Para servir de alerta para todo mundo. Porque eu descobri sem querer. E esse câncer está comigo há 6 anos. Apesar disso, eu ainda tive muita sorte, porque parece que não tem mesmo metástase. E isso vai ser resolvido porque eu posso tirar o rim. Não tem outra saída, tem que tirar o rim, e ainda bem que foi no rim, e nós temos 2. Mas a situação é a seguinte: eu sempre tive pedra nos rins. Eu já abri um rim para tirar as pedras, para tirar a pedra. Tive crise de cólica renal, aquela coisa terrível. E sempre acompanhei, né? Porque sempre as pedras aparecem, né? E sempre fiz ultrassom, raio-x, contraste e tal, para localizar essas pedras, para acompanhar. E depois, né, mais tarde, mais recentemente, comecei a acompanhar por causa de próstata, fazer exame, tanto de sangue como exame no clínico, em consultório e tal. E eu tenho. E aí é que foi o curioso, porque quem descobriu não foi o urologista. Por isso que eu estou conversando aqui como alerta. Eu acompanho, para vocês terem uma ideia, nesse último ano eu tenho 3 ultrassom, 2 de abdômen total e um das vias urinárias, quer dizer, exclusivamente das vias urinárias, aparelho urinário, que aparece rim, bexiga e tal, pedido pelo meu urologista. Parece um cisto, pequenos nódulos, tal, muito pequenininho, que eu nunca deu muita bola. Ok, não, por causa de pedra que você tem, porque você teve e tal. Vamos acompanhar, parece pedra, mas estão acomodadas, sem crise, ok. Procurei um endócrino recentemente, semana passada, ou retrasada, fui levar uma série de exames que ele pediu, de sangue, de urina, e inclusive mais um ultrassom do abdômen total. Fiz também e ficou pronto o resultado e levei para ele. A finalidade era fazer uma dieta, medicina integrativa, porque eu que queria emagrecer e tal, sempre aquela coisa de pré-diabético, cuidado tal, mas vai emagrecer, que isso resolve. Bom, enfim, fui ver isso com esse médico. Ele olhou o ultrassom e estava lá no laudo os cistos, ele viu o fígado, baço, enfim, tudo, a bexiga, umas coisinhas tal, mas nada relevante. Mas no rim teve lá alguns pequenos cistos tal, e uns nódulos pequenininhos, mas no esquerdo que tinha um, e no lado estava alguma coisa, esse nódulo aqui, né, não dá para observar muito bem, mas pode ser alguma coisa benigna, provavelmente não é nada, e o ultrassom não dá para ver muito bem, e sei lá, talvez fosse bom um outro exame mais preciso. Aí o meu médico, que não é urologista, falou: só para desencargo de consciência, vamos fazer uma ressonância magnética disso. Minha filha, eu comentei com ela, não dando muita bola, entrou em parafuso, já marcou médico, já marcou em São Paulo, não, vamos para São Paulo, eu moro em Santos, né? Vamos para São Paulo, vamos fazer num laboratório diferente, melhor, tal, e já vão marcar, pai, um urologista, independente. É bom ver, né, o que é esse tumorzinho aí. Acontece que o tumorzinho tem 6 centímetros e é um tumor maligno no rim esquerdo. E aí eu fui num urologista. Bom, falar do que isso representa, o diagnóstico quando chegou para mim,
a sensação que é o vazio, perder o chão total, né? Você vê o fim, né? Isso é outro assunto, é outro papo, é outra coisa que merece, merece uma nova discussão. Mas aqui o papo é outro. E esse urologista, um senhor urologista, por sinal, falou, graças a Deus, os órgãos em volta do abdômen estão preservados, tal, e 6 centímetros, ele falou, olha, esse tumor está aí há 6 anos, porque um tumor no rim costuma crescer 1 centímetro por ano. E eu falei, mas como não aparece, né? E eu falei, eu tenho aqui um ultrassom de dezembro. E eu mostrei para o meu médico o que descobriu, o que desconfiou que isso não era bom. E ele fala, e não tem nada, não tinha nada no ultrassom. Como assim, né? E em 6 meses cresce um negócio, aparece de 6 centímetros? Ele falou, não é assim, né? Se fosse em 6 meses surgir um tumor de 6 centímetros, seria uma coisa extremamente agressiva, você não estaria aqui. Seu corpo estaria totalmente tomado por esse tumor. Então, gente, eu que sempre acompanho, mas acompanho, tanto é que eu tinha 3 exames só no último ano, indo em urologista, fazendo esses exames, muito preocupado com próstata, com a bexiga, com as minhas pedras, fazendo o exame. Há 6 anos eu tenho esse câncer crescendo. E meus médicos, e mais de um urologista, tá? Não perceberam. Então, muito atenção, sabe? Não percam tempo. É muito sério. É muito sério. E eu vou dizer, esses exames, como o meu plano é meio capenga e muito demorado para autorizar, e tantas vezes não tem horário para eu fazer os exames, principalmente de imagem, leva 3 meses, eu paguei. Inclusive a consulta dos médicos, eu nem fui, foi tudo particular, tá? E olha o que aconteceu. Eu tinha um câncer há 6 anos e, sendo acompanhado, não exploram. Não tem um cuidado com o paciente. O paciente já teve pedra, há 20 anos quase que eu tirei pedra do rim e venho sendo sempre consultado e tal. Então fiquem muito espertos. Esse é o meu recado, tá? Até a próxima.